Tá, mas ela é melhor do que as caixas da Sabala? Seria mais negócio eu investir na DR300 ou nesta caixa? Por fim, seria mais vantajoso comprar duas DR909 ou a Imenso X69A? Desde que essa caixa apareceu aqui no canal, o que não faltam são dúvidas, indagações. A galera quer saber como é que se comporta esta nova Brutamonte frente ao custo-benefício dessa bala que já está estagnado aí no mercado. Novamente, eu sou o Aldécio Assis e o objetivo de hoje é comentar com vocês aqui rapidamente como é que a Imenso X69A se comporta frente aos dispositivos da Sabala. E não quero nem perder tempo, vou direto ao ponto. Começo falando sobre a DR300, que é uma caixa já resolvida aqui no canal, atualmente custando algo ali na casa dos R$ 1.500. Estamos falando de um dispositivo com muita qualidade, design, construção muito similar ao modelo anterior, mas se a ideia for comparar aqui com a Imenso X69A, vai por mim. A versão anterior entrega um áudio um pouco mais próximo do que temos aqui, ó. Questão de categoria, tudo bem? Sem falar que quando investimos aqui na DR909, o preço cai para algo ali entre, vamos dizer, 1.050 até perto de 1.250, a depender da cor, qual dia da semana você vai comprar, se você vai ou não aproveitar as promoções aqui do canal, que eu não me canso de dizer, está justamente aqui ó, na descrição deste vídeo, os melhores links com os melhores produtos, incluindo cupons de desconto. Recorte providencial. Se você tá afim de aproveitar uma baita oportunidade e comprar esta caixa aqui, ó, a DR300, testada e aprovada aqui no canal, por um precinho, estou disponibilizando via Pix. Primeiro link na descrição. Não menos importante, vale ressaltar que, infelizmente, essas duas caixas não se conectam. Então, não dá para a gente fazer aqui um comparativo em TWS entre ambas, encarando aqui no caso a Imenso X69A. Assim sendo, prefiro descartar uma delas para efeitos pedagógicos e a escolhida vai ser a Sabala DR300. Seguimos adiante então com a braba delas brabas. E acompanhe comigo, me siga que você será feliz. Veja bem que quando eu falei no vídeo da Imenso X69A que estávamos falando de uma outra categoria, eu não estava exagerando em absolutamente nada. Veja só que a nível de proporções, a 909 tem, digamos que aqui, ó, cerca de 60% do comprimento da X69A. Quando falamos de áudio aliado à qualidade, isto faz diferença e muita no final das contas. Trazendo as duas agora aqui para a horizontal, que é onde elas conseguem mostrar o seu verdadeiro potencial, eu aproveito para falar com você sobre o preço de mercado, principalmente da Imenso X69A, que até o momento é a versão mais vantajosa dessa caixa para os brasileiros, já que a Lenias, na data de gravação deste vídeo, está fora de mercado e custa mais caro do que esta que temos por aqui. Anote aí, basicamente entre R$ 2.100 até R$ 2.200 é o que a gente consegue pagar por este equipamento, aproveitando de novo os links da descrição, onde você encontra os cupons de desconto, seja do Mercado Livre ou mesmo da Shopee. Comparando honestamente agora aqui os dois equipamentos, podemos dizer que estamos aqui falando de um custo-benefício frente a uma top de linha que está pelo menos 1 ou 2 degraus acima de qualquer outra caixa que dispute aqui no famoso X1 com a Sabala DR300. Pelo menos das que passaram aqui no canal, somente, gente, não tem outra caixa. Zealote ZE21, já que a 41 eu experimentei, foi lá nos estúdios do Sidney, é a única que briga com essa caixa aqui, digamos que a nível de proporções, de peso, de categoria. Até mesmo a Boombox 4 da JBL é uma caixa que está um nível abaixo
deste modelo que eu vos falo. Ainda assim, eu estou aqui para apresentar a vocês as principais diferenças que existem entre cada uma delas. Tirando a questão da portabilidade, já que todo o design, todo o projeto um tanto mais compacto aqui da 909 vai facilitar a nossa vida quando o assunto for portabilidade, vamos estar sim diante de uma vantagem indiscutível a favor da caixa da Sabala. Aliado a isso, já podemos falar um pouquinho sobre autonomia. Aqui, acredite, as duas brigam ali, ó, no famoso pau a pau. Se comparar o tintim por tintim, a caixa da Sabala leva um pouco mais de vantagem, dura um pouco mais no final das contas. Não é uma diferença absurda e eu diria até que o milagre maior está de novo aqui com a caixa da Inmenso, já que toda a imensidão de áudio dessa caixa é de se assustar a quantidade de horas que essa caixa consegue executar músicas em volume máximo, algo que chega a ser bem próximo, comparável ao que nos entrega aqui a Sabala DR909. A nível de funcionalidades, aqui está o maior resumo da história. Quando olhamos de novo para a Inmenso X69A, ela simplesmente esmaga a nível de funcionalidades. Essa caixa apresenta duas entradas P10 para você plugar aqui, seja microfones cabeado ou instrumentos musicais, leitores tanto de pendrives quanto cartões de memória, USB tipo C com a funcionalidade OTG e o mais incrível de tudo, você recebe já dois microfones sem fio para você simplesmente ligar por aqui, ó, utilizando-se das suas baterias recarregáveis e já sair falando ou cantando o mundo afora. Praticamente nada disso o dispositivo da Sabala nos oferece, com exceção da conexão USB tipo A, que também é capaz de fazer leituras de pendrives. Quando olhamos para o carregamento, aqui é carregamento USB tipo C, só nos chega o cabo USB-C, você vai ter que dar conta de comprar por aí este carregador, enquanto a caixa da Sabala já nos entrega uma fonte proprietária. Para finalizar ainda a história das funções, a Sabala lhe entrega um aplicativo, enquanto a Inmenso te entrega um baita de um controle remoto, a fim de maximizar toda a gama de equalizações e demais funções aqui da X69A. Resolvida essa questão, agora acho que está na hora da gente vir aqui no famoso X1. É hora de compararmos aqui os detalhes de áudio envolvendo a Sabala DR909 em detrimento aqui a X69A. Eu estou aqui com pelo menos 3 microfones de captações, espero que eles deem conta do recado, pois se a caixa da Sabala já nos oferece um áudio brilhante com muita potência, SPL para ninguém colocar defeito, repito novamente, aqui nós estamos falando de uma outra categoria de áudio, é como se você tivesse uma torre que eu diria está bem próximo ali à linha 120, agora 130, comparado aqui com uma boombox tradicional. Esta é a ideia, supostamente até 500 watts RMS, comparado aqui com os 200 watts RMS da senhorita Sabala. A nível de drives, aí não existem grandes diferenças a nível de configurações, 2 woofers, 2 tweeters e um woofer oval, como muitos preferem chamar de um subwoofer. Caixa da Sabala, drives bem similares a nível de configurações, as duas apresentam os passivos nas laterais para auxiliar ali na reprodução de frequências graves, e a partir de agora a ideia é que você pressione por aí o seu melhor fone de ouvido e bora conferir como é que cada uma dessas belezuras se sai quando o assunto é o famoso áudio por áudio. Simbora, povo! Bom, antes de mais nada, não se deixe levar pelo enquadramento. Tive que me virar aqui, estou num espaçozinho bem reduzido, para que as duas caixas encaixem no devido enquadramento. Mas o microfone não vai estar aqui, ó, onde está a câmera, tá? Eu calculei bem aqui para que eles ficassem no meio das duas caixas para que a disputa seja o mais justo possível. Acompanhe comigo, ó. Volume que vamos começar por aqui vai ser, ó, no mínimo possível, algo aqui na casa dos 20%, para que vocês possam conferir como é que elas se saem nesse tipo de situação inicialmente. Configuração, Sabala aqui em modo interno, enquanto por aqui a minha equalização favorita nível 1, sem encostar na questão da equalização do controle remoto. Beleza demais? Dessa vez eu vou começar com a mais velhinha de casa, quebra tudo, Sabala DR909. Essa eu quero ver.
chama no grave. Imenso. Claro que isso aqui vai ser exceção, quase ninguém vai utilizar essas caixas nesse tipo de volume, sabemos disso, até por isso assim, uma disputa bem aquém do esperado, nenhuma delas faz grandes coisas. Eu diria que nessas situações eu decretaria até um empate, tá? Sem grandes diferenças relevantes. Bora pro cinquentinha, que é onde a coisa começa a ficar interessante. Tanto Sabala quanto Imenso na metade do caminho, seguimos com Sabala quebra-palha. Aí bateu. Imenso. Sabala. Segura a onda manhinha, 50%, a coisa já começa a fazer isso aqui, né? Partir cada uma para um lado. Eu diria que a nível de volume de sonorização ainda sem grandes diferenças, talvez a Imenso assim, um pelinho à frente, mas não é grande diferença. Já mostrando aqui uma forte presença nos graves e sub, enquanto a Sabala com ótimos graves e sub também, mas o maior destaque até o momento aqui ficou ali por conta do prato da bateria, os médios e os agudos brilhando um pouquinho mais na Sabala do que na Imenso. Bora fazer a coisa ficar ainda mais séria? Volume aqui perto de uns 75% aproximadamente. Bora comigo? Eu sigo com Sabala. Imenso. Maravilhas! Volume 70%. A coisa começa a ganhar ainda mais aspectos favoráveis aqui à caixa da Imenso. Aqui é onde a gente começa a perceber um pouco mais do volume de sonorização da Imenso, um brilho um pouco maior na região dos médios do que acontece aqui com o dispositivo da Sabala, que não deixa de ser uma ótima caixa, tá, pessoal? Isso é preciso ficar muito claro. Uma caixa de outra categoria ou até mesmo melhor, em hipótese alguma, começa a desvalorizar em nada aquilo que a versão antiga nos entregava. A ADR909 continua brigando bravamente, como sempre fez com todas as demais. Vamos mudar de faixa, tá? Saímos aqui agora de um exagero de graves e subgraves para curtir um som, digamos que um tanto mais popular. Ok, seguimos aqui com o volume na casa dos 70%. Espero dar conta de chegar até os limites. Continuamos com ela, Sabala DR909. Imenso.
bala. Imenso. Fecha essa bala. Beleza. Eu gosto de insistir aqui no volume perto de 70% porque é o que eu sempre comento com vocês. Para mim, é nesta faixa onde mora o melhor do melhor quando se fala em qualidade de áudio associado a esta entrega, a propulsão sonora que é o que todos buscam no final das contas. 80 ainda é muito legal, 90 alguns dispositivos já começam a capengar, 100%, só 100% para nos dizer. Mas nestas condições, repito, tá? A caixa dessa bala já fica um pouco mais discreta, um pouquinho mais para trás do caminho, enquanto o imenso já começa a se sobressair, principalmente em razão desta imensidão que a gente tem a mais quando comparamos os dois modelos. Eu vou aqui agora para perto dos 90, não sei se 90 ou 95%, é difícil precisar, mas estamos bem próximos aqui, ó, do limite máximo de cada uma delas. Beleza? Legal demais? Como sempre, seguimos com a mais antiguinha. Quebra tudo, essa bala. Imenso. Fecha essa bala. Legal, vamos deixar para a gente fechar nos 100%. E aqui fica ainda mais evidente toda a história que eu estou comentando com vocês. De 70% para 95%, essa bala muda um pouquinho, né? Ligeiramente. Não é uma diferença tão absurda como acontece por aqui, onde essa caixa realmente começa a entregar toda a sua ira, por assim dizer, é justamente nesta faixa, 80%, 90% e 100%. Bora conferir se em 100% a gente descobre alguma coisa que mereça ser mencionado aqui, seja pela negativa ou positivamente falando. Confiram comigo, os dois equipamentos já estão aqui em volume máximo. Eu vou seguir com o sabalão, papai. Quebra tudo, garotona. Imenso. Ela pegou uma faixinha malandra agora, né? Bom, a música acabou, então eu vou trocar de faixa e vamos finalizar. You know you're everything to me. Spitting shade in the cold, it's just my bad tempo. What am I supposed to do? When the flame's going high with my bad patience, I hate it always falls on you. Essa bala. It's not about our love fading. You know it's not about. Yeah, you know it's not about our love ending. You know it's not about. It's not about. You know it's not about. You know it's not about. Imenso.
Sabala. Think I'm arsenic. Imenso. You don't mind that I'm toxic. Somehow you're fine with it, even when I'm chaotic. You see the Ótimo. Galera, vamos lá. Fechamos agora ali naquela qualidade vocal, hein? Vamos lá, direto aqui para as nossas considerações finais e conclusões. Acho que antes de mais nada é preciso ficar muito claro o que eu disse lá no início. Estamos comparando aqui uma caixa custo-benefício, variando aqui entre os 1.050 aos 1.250, com uma caixa que custa basicamente R$1.000 mais caro, ou seja, ela agride, ataca inclusive o bolso do consumidor. É esperado então que obviamente ela ganhe essa disputa. Agora, é uma diferença considerável entre as duas caixas? A resposta definitiva aqui é simplesmente sim. De novo, estamos falando aqui de caixas de categorias bem diferentes. Eu sei que é difícil para a grande maioria das pessoas aceitarem isso. De novo, aquilo que eu fiz lá no início desta sessão. Compare comigo. Ó, vamos dizer mais o que por aqui? Falta ainda a gente discutir rapidamente aqui sobre o que seria mais vantagem, uma X69A ou duas DR909 em TWS, já que o preço vai ficar ali, né, meio que similar. E aqui eu diria que cada uma tem os seus pós e contra. Você ter duas 909 permite com que você consiga sonorizar uma área maior, você tem um áudio mais imersivo, né? Se você tiver muitas pessoas, você consegue deixar uma de cada lado e assim aproveitar bem a questão do TWS, inclusive em estéreo. O áudio vai aumentar muito em volume de sonorização? Não, nós sabemos que áudio não são somados dessa forma. Então, é preciso considerar também a questão da trabalheira, né? Você vai ter que carregar duas caixas desta ao invés de uma. É preciso lembrar que os dois carregadores de bateria também, em contrapartida, com a caixa da Imenso, você só vai precisar, obviamente, de levar consigo uma caixa. Ela não vai te entregar o mesmo preenchimento de ambiente que você ter duas caixas DR909, mas em termos de decibéis, entrega sonora, ela vai continuar superando o dispositivo da Sabala, pois ela é uma caixa mais potente, preparada com drives para entregar um SPL, ou se preferir, decibéis a mais do que oferece o dispositivo da Sabala. É esse o raciocínio que você precisa ter no final das contas. Dito isso, passa a bola para vocês aí do outro lado. Possui experiências, seja aqui com a DR909 ou com a Imenso X69A ou com qualquer uma das suas variantes do mercado? Me deixe saber aí no campo dos comentários. Não se esqueça que na descrição você encontra os melhores links e cupons de descontos sempre que disponíveis. E assim, eu já vou chegando novamente nos limites dessa edição. Nos vemos brevemente na próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau!